Dando sequência ao programa de aulas, onde foi falado um pouco da lógica, o que de fato era a lógica, foi dito um pouco do que era o algoritmo, falamos um pouco sobre o silogismo. Sugiro que vocês que não viram, vejam o primeiro vídeo, para que assim possamos ter um andamento. Vamos lá. Inicialmente, o meu e-mail é esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dúvidas, sugestão, podem me enviar informação que a gente vai colocando. E tentando tirar as dúvidas, né, à medida que for surgindo. Eu sugiro também que vocês conversem com os professores, tentem chegar mais cedo, conversarem, tirarem dúvida com os professores, não tem bronca. Mas vamos lá. Como foi dito, né, um algoritmo ele é uma sequência de passos, é uma sequência lógica para você resolver qualquer que seja o problema. Um determinado problema a gente vai resolver por uma sequência lógica de passos. Na aula de hoje vamos falar sobre dois conceitos muito importantes. Sugiro que vocês, à medida que tiverem dúvidas, não estiverem acompanhando, voltem o vídeo, deem pausas, tentem fazer à medida que eu for falando algumas sugestões de tarefas que eu vou dando. É isso aí, vamos lá. Bem, um processo simples, coisa que rotineiramente nós fazemos em casa, é a troca de uma lâmpada. Se eu dissesse assim, rapaz, como é que eu faço para trocar uma lâmpada? O processo é simples. Como eu estava dizendo, vamos utilizar vários passos aqui, vários conteúdos, na verdade dois, que iremos utilizar durante todo o nosso curso, que é o conteúdo do condicional, que representaremos pelo se, e o conteúdo do repetição. Vamos lá. Antes da gente falar do condicional, para você fazer uma troca de uma lâmpada, como é que seria? O exemplo que foi dado aqui. Sempre isso aqui é muito importante, pessoal, que vocês observem isso daí. Sequência de passos. Isso, no programa estrutural, que é o que a gente está vendo, essa sequência é muito importante. Ou seja, eu não posso simplesmente começar com o passo 3. Para eu chegar no passo 3, eu tenho que obrigatoriamente concluir o passo 1 e o passo 2. É como eu estava dizendo anteriormente nos outros vídeos, que a sequência lógica, se você executar aquele passo a passo daquela determinada maneira que você disse no seu algoritmo, sempre o resultado vai ser o mesmo. Como tinha dito aqui, sempre que executado sobre as mesmas condições, produz o mesmo resultado. Então, tenham em mente isso, essa definição de algoritmo. Então, vamos lá. Foi perguntado, nesse caso aí, para esses rapazes, como é que eles faziam para fazer a troca de lâmpada. Eles disseram, rapaz, primeiro pega uma escada, posiciona a escada embaixo de uma lâmpada, busca a lâmpada nova, sobe na escada, retira a lâmpada velha e coloca a lâmpada nova. Eu peço que você reflita. Se possível, dê um pausa no vídeo agora e responda essa pergunta. Como você faria para fazer uma troca de lâmpada? Será que você executaria esses mesmos passos ou você faria de forma otimizada? Se sim, qual que seria essa forma otimizada? Então, sugiro que dê uma pausa e responda isso. Mas vamos lá. Se você observar, tem como você otimizar esse processo. E o algoritmo, pessoal, é justamente isso, é o que eu digo sempre para os meus alunos. Nunca faça de primeira um algoritmo. Escreva quais são as sequências de passos e retorne, leia. Você sempre vai conseguir observar alguma melhoria. E isso é fundamental, pessoal, essa observância das melhorias, certo? Então, beleza. Se você olhar, tem como melhorar. Vamos ver aqui no exemplo 2. Eu posso simplesmente inserir um teste. Será que seria necessário eu fazer todos esses passos aqui se a lâmpada não tivesse queimada?
não seria interessante que eu testasse a lâmpada? É como se fosse aquela situação, eu tenho uma sala que tem 10 lâmpadas e eu digo para um rapaz, troque a lâmpada. E ele simplesmente chega, pega a lâmpada que está mais perto da porta, troca a lâmpada e vai embora. Ele resolveu o meu problema? Resolveria se essa lâmpada fosse a que de fato tivesse queimada, mas se não fosse, e aí, como é que fica? Então, ele pega a escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada, busca uma lâmpada nova, aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então ele sobe na escada, retira a lâmpada queimada e coloca a lâmpada nova. Ou seja, nesse caso ele fez o teste, pessoal. Ele só vai tirar a lâmpada se a lâmpada estiver queimada. Se a lâmpada não tiver, ele não faz. Então é esse, pessoal. Prestem atenção, essa é a condição. Esse é o condicional que eu falei no começo. A condição, eu só vou fazer essa determinada ação se a lâmpada estiver queimada. Ou seja, se a lâmpada não estiver queimada, se essa minha pergunta responder em algo negativo, eu não tenho necessidade de fazer isso. Ou seja, só faço se a lâmpada estiver queimada. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Esse cara, ele tem essa estrutura. Se, condição, então. Como é que é a estrutura, pessoal? Vamos lá. Se qualquer que seja a minha condição, então, certo? Essa é a estrutura do meu condicional. Se, condição, então. Beleza? Vamos lá. Ou seja, eu quero sair de uma sala e a porta está fechada. O que eu devo fazer? Se a porta estiver fechada, abra a porta e saia da sala. Se a porta estiver aberta, simplesmente saia da sala. Certo? Então é mais ou menos isso. Eu tenho uma determinada condição. Eu só vou conseguir fazer esses passos que eu estou querendo, por exemplo, sair da sala, se a porta estiver aberta. No caso, isso é aqui que é o fundamental nessa teoria. Ou seja, observem que esses passos 1, 2 e 3, ele só vai ser executado se essa condição tiver sido aceita, pessoal. Ou seja, se a lâmpada não acender, é que eu vou fazer isso daí, subir na escada, retirar a lâmpada queimada e coloco a lâmpada nova. Agora, pessoal, a lâmpada acendeu, e aí, o que é que eu faço? Eu preciso subir na escada? Eu preciso tirar uma lâmpada? Não. Ou seja, se essa condição aqui não for aceita, ele não faz esses passos, certo? Essa é a sacada do condicional. Nesse caso, nem todas as ações que estão aqui são executadas. Por que não são? Porque, novamente, se a condição não for aceita, eu não faço esses passos. Beleza, galera? Tá começando a ficar claro? Show de bola. Vamos então adiante. Vocês veem que eu poderia melhorar isso daqui. Vamos ver. Aciono o interruptor. Se a lâmpada não acender, é que eu vou fazer todos aqueles passos. Ou seja, eu estou pegando uma escada de besta. Imaginemos que tem uma empresa que tem, sei lá, três pessoas responsáveis pela zeladoria e infraestrutura. Eu simplesmente abri um chamado, troca de lâmpada. E eles não fizeram a comunicação interna de forma correta. E foi um lá, trocou a lâmpada e simplesmente não avisou que tinha trocado a lâmpada. Chegou outro, se ele for esperto, ele vai acionar o interruptor e vai verificar se tem uma lâmpada queimada. Se não tiver, ele simplesmente vai embora, que é justamente o que o cara está fazendo. Aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, ou seja, a lâmpada está queimada, aí sim que eu vou fazer todos aqueles meus passos. Quais são eles, pessoal? Eu pego a escada, posiciono a escada embaixo da lâmpada, busco a lâmpada nova,
aciona o interruptor, sobe na escada, retira a lâmpada queimada e só assim coloca a lâmpada nova. Observem que em cada passo eu só executo uma ação. Eu não pego a escada e posiciono embaixo da lâmpada ao mesmo tempo. Eu não aciono o interruptor e subo na escada, ou seja, eu não retiro a lâmpada nova e já coloco a lâmpada queimada. Eu faço uma ação atrás da outra. Eu não tenho, por exemplo, no passo 1 eu poderia colocar esses dois caras, pegar e posicionar ao mesmo tempo, porque não é assim. No computador é cada coisa no seu lugar, cada passo a sua ação. Nesse primeiro passo eu só faço uma ação, eu não posso ter duas ações no único passo. Mas pessoal, a minha maior preocupação é, entendam que no condicional, que como é que é a formação, pessoal? Se condição, então. No condicional, eu só vou executar esses passos aqui abaixo se e somente se esse carinha daqui de cima for verdadeiro. Ou seja, se a lâmpada não acender, é que eu vou fazer esses passos. A lâmpada acendendo, o que é que eu faço? Nada. Certo? Porque ele não está indicando que vai ter uma ação. Certo? As ações que eles estão indicando estão alinhadas, estão indentadas a essa condição. Tranquilo? Deu para entender todo mundo o condicional? Espero que sim. Sugiro que ficou com dúvida em relação a isso, novamente, o e-mail do tio é esse daqui, tmacedo@fanop.edu.br. Não fique com dúvidas, qualquer coisa retorne para o início. Se tiver alguma sugestão de melhoria nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, estou todo ouvidos, só falar que a gente tenta melhorar. Mas vamos lá, dando continuidade. Eu poderia fazer um teste de repetição. Imaginemos que, pessoal, então, só retornando, o condicional, como é que é a formação dele? Repitam contigo. Se, condição, então. Show! Agora, imagine que não é só uma lâmpada que está queimada, são duas ou várias lâmpadas queimadas. Como é que eu iria fazer? Eu iria executar todas essas ações em paralelo. Terminava a execução dessa aqui e iria para uma outra. Mas agora eu pergunto para você. Você está fazendo um checklist, você está fazendo um algoritmo. Você precisa escrever essa mesma açãozinha aqui, essa mesma ação que a gente fez aqui. Se forem 50 lâmpadas, você precisa escrever esse cara aqui 50 vezes? Sim ou não? Com certeza não, certo? Então, não é sábio a gente fazer isso. Agora a pergunta é, até quando eu vou ter que fazer isso? Certo? Vamos ver aqui. Aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pega a escada, tal, posiciona a escada embaixo da lâmpada, busca a lâmpada nova, aciona o interruptor, sobe na escada, retira a queimada, coloca a lâmpada nova. Se a lâmpada não acender, então, ou seja, você pode por um azar ter pegue uma lâmpada queimada. Imaginemos que você tem 50 lâmpadas ali. Não sabe se elas estão queimadas ou não. Agora, melhor ainda, você tem 50 lâmpadas e somente uma delas está funcionando. No pior caso, você teria que testar as 49 lâmpadas para pegar a lâmpada que está funcionando. E aí? Você teria que escrever esse cara aqui 50 vezes? Você poderia até escrever 50 vezes. Beleza, escreveu 50 vezes, mas vamos supor que na primeira vez o teste já foi aceito. E o resto do código que você escreveu? E aí? Quando é que você vai parar? Se for 1 milhão de lâmpadas. 1 milhão de lâmpadas. E aí? Você teria que escrever esse cara 1 milhão de vezes? Com certeza a resposta é não. Nesse caso, pessoal,
entramos no segundo conceito importante, que é o conceito de repetição. Existem vários comandos de repetição. Por hora, iremos ver somente um, certo? A estrutura de repetição é muito útil, porém é necessário definir o ponto de parada, ou seja, até quando eu vou ter que ficar repetindo. No caso da lâmpada, o interruptor ainda está acionado e o teste da lâmpada continua a ser feito. Observemos que o teste da lâmpada nova é o mesmo. Ou seja, esse passo aqui, ele é sempre repetido, eu sempre executo esse mesmo passo. Uma possível condição de parada seria: enquanto a lâmpada não acender, faça. Então, paremos um pouquinho e voltemos aqui. Temos o nosso termo condicional e temos que é feito pelo se condição então, e temos o nosso termo repetição, que ele é expresso por enquanto condição de parada faça, certo? Então, ou seja, condição de parada por quê? Enquanto aquela minha condição de parada não for aceita, eu vou ter que ficar repetindo. Enquanto a lâmpada não acender, eu vou ter que pegar uma lâmpada e fazer o teste de novo. Até quando, pessoal? Até ela acender. Ou seja, o fato dela acender é o que vai me fazer parar de fazer o teste. Beleza? Então é isso justamente que ele está dizendo. A lâmpada não acende, faça. Retira a lâmpada queimada e coloca uma nova. E fica repetindo essa ação até a lâmpada acender. Agora, se eu tivesse nessa situação, ele tem infinitas lâmpadas. Infinita. Ou seja, não tem uma quantidade numérica que defina quantas lâmpadas ele tem. No nosso caso, a maioria das vezes seria uma quantidade finita. Então, enquanto o total de lâmpadas for menor do que 10, por exemplo, repita. Mas fiquemos nesse conceito por enquanto a lâmpada não acender. Beleza. Então como é que eu faria? Aciona o interruptor. Se a lâmpada não acender, então pega uma escada, posiciona a escada embaixo da lâmpada, busca uma lâmpada nova, aciona o interruptor, sobe na escada, retira a lâmpada queimada, coloca uma lâmpada nova. Enquanto a lâmpada não acender, faça. E vai ficar nesse processo até encontrar uma lâmpada que acenda, retirando a lâmpada queimada e colocando uma lâmpada nova. Tá ficando claro, pessoal? Espero que sim. Pois bem, pessoal, então ficamos por aqui hoje, certo? E dúvidas, novamente, mandem e-mail para tmacedo@fanó.edu.br. Meu nome é Thiago, certo? E estarei ajudando vocês nesse nivelamento do geoquímico. Pois beleza, pessoal. Então, por hoje é só.